Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Não estou no Espaço Energia Vital e digo para você ser muito bem-vindo à minha cozinha. Por falar em cozinha, estou vendo a esponjinha aqui. Você troca a sua esponjinha pelo menos uma vez por semana? Imagina que você é uma bactéria. Você, como uma bactéria, gosta de ficar em lugares quentinhos, gosta de ficar em lugares úmidos e lugares escondidinhos. E uma boa bactéria gosta de comer restinhos de alimento. Esponja tem tudo isso. Portanto, nós devemos todas as semanas trocar a esponjinha. Outra coisa, aproveitando que tem a ver com longevidade, a gente não deve usar pano de prato para secar a louça. A louça deve ser secada naturalmente, porque pano de prato tem também muita coisa ruim. Use o pano de prato apenas para enxugar as suas mãos. Mas eu vim aqui para falar sobre a minha mistura de fibras que eu vou fazer e chegou este outro produto que eu aprendi semana passada, mais sobre o poder de usar ele aliado às minhas fibras, que é a glutamina. Temos glutamina no Espaço Energia Vital, só você chamar e nós enviamos. O que eu quero dizer da glutamina? A glutamina vai entrar nesta fibra que a gente toma antes das refeições, tem a forma certa. Nós tomamos aqui nessa fibra, por enquanto, tem psyllium, e eu compro no Mercado Livre, que é bem mais barato do que comprar nas lojinhas de produtos naturais, e um pouquinho de inulina. E agora eu vou colocar a mesma parte de psyllium, a mesma parte de glutamina, e vou explicar o porquê, e 1/3 da inulina. E a inulina, que nós também temos no Espaço Energia Vital, é normal quando a gente começa a ingerir, a fazer uso da inulina, que é uma fibra, mas além de ser uma fibra, ela é um alimento para as boas bactérias. As boas bactérias vão estar ali se proliferando e aí vai gerar mais gases. Então a gente solta mais pum quando toma inulina, mas isso é só no começo e depois passa. Fica tranquilo. Aliás, abrindo um parênteses sobre pum, se o seu pum tá muito fedido, isso aí também tem relação com tanto questão de parasitas e o que você come. É normal a gente soltar pum, e na China é muito interessante porque eles não seguram o pum. Então, em 2006, quando eu estava lá fazendo uma especialização, um dia o professor estava na lousa escrevendo umas coisas e ele começou a soltar maior pum e a gente achou muito engraçado, porque é que a gente não está acostumado com isso. E lá daí a gente foi entendendo que é da natureza deles, eles acham normal eles soltar pum, eles arrotarem, porque faz parte do organismo e do sistema de compensação, certo? E aí, por que a glutamina vai entrar aqui? Eu tomava glutamina de cápsula, e aí eu vou começar a tomar essa aqui junto com a minha fibra. Por quê? Nosso intestino, eu achei até Nosso intestino tem microvilosidades. Vilosidade seria como se fosse um dedinho no seu intestino. Então, imagina que ele não é uma coisa reta. Ele é cheio desses dedinhos e cada um desses dedinhos tem outras microvilosidades dentro de si. E são esses dedinhos que conseguem pegar e absorver os bons nutrientes do nosso organismo. E, basicamente, eu digo que o intestino ele deve ser... Pensa em fralda, não tem aquela fralda ou a gaze que ela é bem fechadinha e tem aquela fralda ou gaze que ela é mais esgarçada. Nosso intestino deve ser bem fechadinho, ter as microvilosidades funcionando bem, mas uma bem pertinho da outra, porque daí aqui vão passar só os micronutrientes. Então aqui, ó, mostra um intestino saudável que tem as microvilosidades e tem a que a gente chama de tight junctions, elas deixam elas bem pertinho uma da outra, então não passam toxinas. Já aqui nesse intestino, é um intestino com leaky gut, que tá vazando, esgarçado, passam aqui, ó, a gente tem mais sensibilidade aos alimentos
e não vai passar só o que é o pequenininho, passa o que é grande. E a glutamina entra nessa história porque ela também ajuda nisso. Então, eu vou fazer nessa medida de uma parte de psyllium, uma parte de glutamina, 1/3 da inulina, para ver como fica o sabor, porque a glutamina tem uma questãozinha ali do sabor dela. E se der certo, eu vou fazer assim, de colocar nesse pote grande, que é o que eu deixo aqui junto com os meus outros suplementos. Então, peguei um vidro vazio e nesse vidro vazio eu vou colocar 3 colheres do psyllium, que vai ser equivalente a uma parte. A mesma dosagem de glutamina. Glutamina, gente, ajuda no funcionamento do intestino. Glutamina ajuda na desintoxicação do nosso organismo. Então, eu costumo tomar, mas ou em cápsula ou põe um pouquinho no suplemento. Então, eu tô fazendo esse teste, que eu vou fazer essa dosagem aqui, pequenininha dessa mistura, para ver como vai ficar o sabor, que qualquer coisa a gente volta a usar mais as cápsulas da glutamina. Então, eu pus 3 medidas dessa de psyllium, 3 medidas dessa de glutamina, e como é 1/3 da inulina, eu vou colocar uma dessa. Depois, se der certo a dose, eu vou fazer já de xicrinha. 3 xícaras, 3 xícaras e 1 xícara, mas eu queria saber como ficava o sabor. E vou pegar, colocar aqui, e eu gosto de fazer isso, ó, e mistura, 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 mistura. Está pronta essa fibra. Como eu tomo? Aqui em casa a gente toma antes de almoço e de jantar. Pega um copinho pequenininho, um pouquinho de água, vinagre de maçã, equivalente a uma colher de sopa, e uma colher dessa de chá bem cheia. E o segredo do psyllium é: faça e tome logo em seguida. Se você fizer e deixar, o psyllium, que é uma fibra extremamente inteligente, vai inchando e ela vira uma massinha, daí é uma gororoba para você tomar. Então faz e já toma logo em seguida. E eu quero aproveitar e mostrar para vocês, a gente vai estar viajando semana que vem, altas aventuras de pedal. E quando eu saio de viagem, eu faço esses potinhos aqui, que eu vou colocando psyllium, que é uma fibra inteligente, tanto se você tem diarreia ou intestino preso, ela serve. Deixa eu ver se essa aqui vai entrar aqui. Eu vou colocar mais ou menos 1/3 do pote. E então, antes de almoço e de jantar, e às vezes até café da manhã, porque café da manhã de hotel, né, gente? É uma delícia. E eu me permito esses pequenos prazeres. Ó, coloquei o psyllium. Esse aqui é o pó do Metapower, que é uma fibra muito legal. Vou colocar aqui. E aí eu uso a medida de uma tampinha no copo de água antes das refeições. É logo antes das refeições, ó. Não enchi o pote, porque eu quero que misture bem. Eu vou fazer assim. Poderia fazer num pote grande e passar para o pote pequeno, mas eu já tô acostumada e faço assim. Para misturar bem, vou colocar mais do psyllium. E ele fica com um saborzinho de laranja, porque esse aqui tem o olhinho Metapower, que é bem gostoso. Então, não esqueça que psyllium no Mercado Livre é muito mais barato. Eu vou colocar 2 do psyllium, que ainda não encheu, e um dosador do Metapower. Sempre precisa deixar... Não parece aqueles negócios... Lembra quando a gente ia pro Nordeste, as pessoas faziam umas garrafinhas com areia? Parece isso. E aí eu vou chacoalhando.
está pronto. Eu sempre tenho essas dicas para fazer, essas estratégias que eu uso quando eu viajo e fica super fácil. Eu vou fazer 2 desses, eu acho que vai voltar, vai durar mais, mas eu prefiro ter e não precisar do que precisar e não ter, porque às vezes eu tô ali, as pessoas me vêm botando isso, botando óleo essencial na água, o que é isso, e eu acabo compartilhando, então eu sempre levo a mais. Então essa é a outra fibra que eu vou estar fazendo para viajar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é você fazer a junção dessas 3 fibras: psyllium, glutamina e inulina. Essa nossa inulina aqui, ela tem também vitamina C. O psyllium, a inulina, gente, a fibra da chicória, ela tem sabor de algodão doce. Ela tem vitamina C e inulina. Então é bom que você já tenha a sua dose de vitamina C, que é um antioxidante. Quanto mais antioxidante a gente der para o nosso organismo, melhor. Mulheres que estão na fase de pré-menopausa e menopausa precisam ingerir muitos antioxidantes, por isso eu uso sem dúvida alguma o meu Life Shot e inúmeras outras coisas, então vai te ajudar. Então é a mesma dose, mesma quantidade de psyllium e glutamina e 1/3 dessa dose de inulina, mas eu realmente vou ver como fica o sabor dessa aqui, para ver se de repente eu diminuo a quantidade da inulina, da glutamina, e daí eu coloco ela em cápsulas e tomo ela em cápsula, que eu lembro que eu tomava antes, ela tem um saborzinho, lembro meio um salgadinho, então eu vou ver como fica. Mas eu quis trazer para vocês entenderem a importância e relevância das fibras para nossa saúde, saúde da pele, saúde do intestino. Inclusive, nessa aula foi falado, você tem problemas de síndrome de intestino irritável, colite, problemas de intestino, está fazendo tratamentos fortes, como quimioterapia, radioterapia, isso é muito importante você cuidar da saúde do seu intestino. Quer saber mais? Me chama. Quer fazer o seu atendimento em naturopatia integrativa? Entender não só essa ferramenta como outras, para não só construir saúde, que é muito melhor e muito mais gostoso e muito mais barato, do que você ter que regular, ajustar essa rota. O preventivo sempre vai ser mais gostoso, mais barato e mais fácil, mas você quer fazer ajustes na sua saúde, ou você tá bem, quer continuar bem, quer ter uma longevidade saudável, ter muitos dias de vida, com muita vida nos seus dias, agende o seu atendimento. A gente faz atendimento online e a gente vai fazer um protocolo para você. Você é um universo e vai ser tratado como tal, e de acordo com suas necessidades a gente vai montar o nosso protocolo. Eu sou a Gi, naturopata integrativa, e adoro compartilhar sobre saúde. Se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Eu vou adorar se também você curtir, porque mais pessoas vão receber esse conteúdo relevante. O último aviso, isso é importante, quando a gente ingere fibras, precisa beber muita água, senão você vai reclamar que você está com o intestino preso, mas você precisa dar muitas fibras, muita água, para que essas fibras consigam sair naturalmente, e vai ser uma delícia você ir ao banheiro e fazer o número 2, vai ser muito mais prazeroso quando você tiver fibras na sua vida. Eu, Agi do Espaço Energia Vital, desejo que você esteja bem e sei que com a naturopatia integrativa você pode estar muito melhor, então vem comigo nessa jornada, e para você agora eu digo tchau!